Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos sobre a física de Santo Agostinho. E nós vamos linkar com o final do vídeo passado, em que nós falamos sobre o espaço, o tempo e a eternidade. Mais especificamente, nós vamos falar sobre aquela questão que nós deixamos no final do último vídeo, que foi referente àquela questão que o Santo Agostinho deixa no livro, que é sobre se existia matéria antes da criação do universo. Porque, como nós falamos, para que ocorresse o ato de criação, foi necessário que houvesse a palavra. E para que a palavra fosse proferida, é necessário um corpo, que é Jesus Cristo. Então, sendo Jesus Cristo inteiramente Deus, inteiramente homem, ele tinha um corpo. Então, aquela pergunta, né, se Jesus, então, participou desse ato de criação, então quer dizer que antes da criação do universo existia já matéria? É isso que nós vamos responder nesse vídeo. A dúvida de Santo Agostinho é perante uma passagem da Bíblia, que é do Gênesis, no capítulo 1, bem no início, né? Ele já se depara com essa dúvida e ele relata o seguinte: No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Com esse capítulo, já no início, Santo Agostinho se depara com uma questão que é a forma. O que é a forma? O que é a massa que dá o nome de massa? Se existe uma massa que tem forma, algo que tem forma, provém de algo que a princípio não tinha forma, ou seja, informe. Então, o único modelador seria Deus, que daria forma à matéria. Então ele se pergunta o que é esse céu e essa terra sem forma que é descrita no Gênesis. Assim tu, Senhor, que não és um aqui e outro ali, mas o mesmo e o mesmo Santo, 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 Senhor Deus onipotente, fizeste algo no princípio que é de ti, na tua sabedoria que nasceu de tua substância, e a partir do nada. Com efeito, não fizeste o céu e a terra de ti, porque então seriam iguais a teu Filho unigênito, e através dele a ti, e de maneira alguma seria justo que fosse igual a ti algo que não nascesse de ti. Com esse questionamento, Santo Agostinho entende que há pelo menos duas matérias. Exatamente, que é o que ele fala, que é a matéria informe e a matéria forme. Essa matéria informe é a que precederia ao ato de criação do universo. Seria uma matéria sem corpo, sem espírito, sem forma, sem cor. Seria uma matéria inerte, informe. Diferente da matéria forme, que surge no momento em que Deus cria o universo, em que ele dá forma às coisas. Para entender que mesmo a matéria informe, ela provém de Deus também. Só que ela é gerada nesse termo porque ela ainda não é um ato criacional. Porque essa matéria informe, sendo ela de Deus, não poderia ser igual à matéria forme, com forma, porque é a matéria que dá a criação. Isso é uma tentativa também de explicação para a ideia de que Jesus Cristo é consubstancial ao Pai, ou seja, que eles são da mesma substância, Pai Essa e substância Filho, é a própria matéria informe. que é eterna, que é incorruptível e Isso. ela ainda não tem uma forma. Essa matéria informe, ela é espírito. Exatamente. Então tem outro questionamento a se fazer que Santo Agostinho não faz, né, mas ele dá as iniciais, que é Jesus Cristo, quando ascende ao céu, ele ascende de corpo e alma, certo? Como já foi dito. Então ele vai para um lugar onde a matéria não se corrompe. O termo corpo glorificado dá a entender que esta matéria é uma matéria perfeita. Que está no seu ápice. Exatamente. Então, diferente dos nossos corpos que envelhecem, que sentem dor, que... São corruptíveis com o tempo. Exatamente. Justamente porque essa matéria está em um lugar
que não há espaço é porque ela não é corruptível, porque ela não está sujeita ao tempo. Então é por isso que ela é incorruptível. E como que pode a matéria estar num lugar onde não há espaço? Ah, essa pergunta é a principal desse vídeo. Porque essa questão é muito interessante, porque a matéria informe, se parar para entender, ela existia antes da criação. Se ela existia antes da criação... E se antes da criação não havia espaço... Onde ela estava, então? É. Onde ela se encontra? Então a gente vai entender através dessa equação aqui. O que é isso? Essa equação descreve a densidade. É uma equação muito simples, mas ela descreve o seguinte, que a massa dividido pelo volume, nós temos a densidade. Ok. Volume é espaço, ou seja, estamos falando de um espaço tridimensional, por isso que é volume. Vamos imaginar que a massa seja constante. E nós vamos pegar esse volume e vamos diminuindo ele. Diminuindo, 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 até ele parecer que não tem volume. Ou seja, ele está todo comprimindo num ponto no mesmo só. ponto. Isso é a teoria do Big Bang. Ou seja, toda a massa se encontra num único ponto de densidade infinita. O que isso tem a ver com Santo Agostinho? Significa que esta massa constante, com forma, dividido por um volume zero, ou seja, num volume tendendo a zero, nós temos uma densidade infinita. Ou seja, toda a matéria se encontra em um único ponto que não está em nenhum lugar, porque o volume é zero. Exato, não está no espaço. Não está no espaço. Então isso tem muito a ver com o que Santo Agostinho diz, pois ele fala que existia uma matéria informe que não ocupava lugar algum no espaço, que é a matéria do próprio Deus. Exatamente. E esta matéria, ao se dar forma, ela precisa de um espaço. E assim é criado o espaço, a matéria e o tempo. E aí é com a encarnação do Verbo que, de fato, essa matéria informe assume uma forma, que é o corpo de Jesus Cristo. E toda essa matéria informe, que foi corrompida pelo pecado original, se torna glorificada pela ressurreição e vai para um lugar onde é o terceiro céu. O terceiro céu é o local onde Cristo está, porque é onde a matéria informe, glorificada, na sua perfeição, se encontra. Então, no último dia, no dia onde todos nós vamos ressuscitar, nossos corpos serão corpos glorificados, sem corrupção, sem doenças, sem nenhuma fadiga humana, porque serão glorificadas. Isso tudo pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela redenção. Foi pelo sacrifício de Cristo que nossos corpos foram redimidos. Isso tem relação muito intrínseco com o que Santo Agostinho está falando, porque vem do conceito aristotélico também da forma. O que é a forma? Entende? Aristóteles está relacionado com a forma, e Aristóteles entende que a forma é a alma, né? E depois Santo Agostinho, lendo também Aristóteles, entende que é a forma, a alma é a forma. Por isso que em Gênesis capítulo 2, quando Deus está criando, e ele fala que dá forma através do barro, ali se subentende que é a alma, né? Pois ali nasce o ser vivente. O ser vivente é constituído de alma. E se essa terra que existia era da matéria informe, ele tirou a humanidade da matéria informe, deu forma, e é o que nós somos. O grande problema foi o nosso pecado, que transformou a matéria forma em uma matéria corruptível. Isso, o pecado original de Adão e Eva. Exatamente. E assim fecha o conceito que Santo Agostinho utiliza de observar a natureza e observar as escrituras, e as duas chegarem em uma mesma verdade. Isso, as duas convergem para o mesmo ponto. E é o que nós fizemos aqui nesses vídeos. E trataremos disso também no próximo vídeo, que é o movimento. Porque se não há tempo no espaço, não existe espaço e não existe tempo na eternidade, como que as almas se movimentam?
As almas se Não, movimentam? essa alma. Não, essa pergunta nos causou muita aflição. Muitos problemas. interna. Porque velocidade, se você prestar atenção, o que é inércia? O que é velocidade? Velocidade é uma tendência natural de um corpo de permanecer em movimento, a não ser que uma força altere o seu movimento. Mas para que ela tenha movimento, ela precisa deslocar no espaço e que o tempo passe, senão não há movimento. Mas se não há tempo na eternidade e não há espaço, por definição, como há velocidade na eternidade? As almas estão paradas? O que elas fazem? O que as almas fazem? Na eternidade? Nossa, O que as almas estão fazendo no céu? O que elas estão fazendo? Se não há movimento? Essa é uma questão muito interessante e a gente vai tratar toda a questão do movimento, como Aristóteles entendia, como Santo Agostinho entende, Tomás de Aquino, e como hoje nós entendemos o conceito de inércia baseando-se no que temos na escritura e na observação da natureza. Essa questão, não quero que se entenda que essa questão não está no livro de Santo Agostinho, não está na escritura. Foi apenas um pensamento nosso. Foi uma dedução a partir da escritura e do livro Confissões. Então, o que acontece? Nós observamos que na escritura ele está falando de 3 céus, ou 3 partes do céu. Então, São Paulo fala que um homem foi arrebatado ao 3º céu. Se há um 3º céu, então nós deduzimos que há um primeiro e também um segundo céu. Ou é um único céu e são partes do que é conhecido como céu. Tipo não. Fala direito. Semelhante a um castelo que tem várias moradas, como o livro de Santa Teresa d'Ávila. É o mesmo castelo, mas tem várias moradas. Exatamente. Então, se esse homem descrito por São Paulo é Jesus, e o que nos leva a entender que é esse homem, e mesmo que não fosse esse homem, vamos pensar apenas em Cristo. Ele foi para o céu, e esse céu onde Cristo está possui matéria, porque Cristo ascendeu de corpo e alma. Sim, por isso que é a ascensão e a assunção de Maria, né? E a assunção de Maria, que ela foi levada ao céu. Não por ela mesma, mas levada pelos anjos e Cristo. Agora, nós, quando morremos, nossa alma vai para o céu. Nossa alma, nossa forma. Nosso corpo não. Então há uma parte no céu destinada apenas às almas, que é dividida em 2. A morada dos santos, que nós entendemos as almas perfeitas, as almas próximas de Cristo, e as almas imperfeitas, que estão no 1º céu, que a igreja sempre denominou esse lugar como purgatório. Exatamente. Fechando o 1º, o 2º e o 3º céu. No meio nós temos o nosso universo. E esse universo dessa matéria... Na verdade pode ser no meio e fora, né? Essa é uma questão que a gente tem que pensar como uma cebola. Então no meio a gente tem até o nosso universo, o 1º céu, depois outra camada, o 2º céu, o 3º céu é a camada externa. Porém, no 1º e no 2º céu não há matéria. A alma é imaterial, ela não possui matéria. Por isso que ela não pode ser identificada, detectada por nenhum instrumento que a gente conhece, porque ela é imaterial. No entanto, o 3º céu ele é supramaterial, porque ele vai além da matéria e do que é imaterial. Supramaterial. E com a parousia, esse 3º céu, em que há o supramaterial, dominaria todas as outras camadas. Então, tornaria-se só um lugar. Porque não haveria mais necessidade de haver um lugar, uma morada para as almas. Porque com a parousia, corpo e alma se uniriam novamente, né? Exatamente. Então, isso explica como que nossos corpos não serão corruptivos na segunda vinda. Porque teríamos a matéria do qual Jesus foi glorificado. Nós seríamos parte dela. Mas quem será parte dela? Os santos, as almas perfeitas, as almas que estão próximas dele. Isso será no dia do juízo final, que não sabemos quando vai acontecer. Então, quanto mais a alma imita a Cristo,
linkando com o livro Imitação de Cristo, mas a alma comanda o corpo. Sim. Logo, quando a gente olha para os corpos dos santos incorruptos, São Padre Pio, por exemplo, Santa Bernadette, significa que a alma significa que a alma teve a decisão primeira antes do corpo. Então todas as paixões foram quebradas, todos os pecados mais graves foram destruídos, e o seu corpo não ascende, porque eles ainda não são perfeitos como Jesus, porque eles são apenas santos. Mas estão esperando a vinda de Cristo. Exatamente. E isso reflete nos seus corpos incultos. Na verdade, tem muitos corpos de santos incorruptos, né? Eu acho que o mais perfeito é o de São Padre Pio e Santa Bernadette. Vou deixar a imagem aqui, inclusive. Exatamente. Mas tem vários, tem mais de 2.000 corpos que a igreja tem, né, de santos, corpos incorruptos, ou pelo menos uma parte do corpo. Isso linka muito com essa hipótese do supramaterial. Porque o corpo ainda não é o supramaterial, mas pelo fato da alma precisar de um corpo glorificado, ela já dá efeitos num corpo da matéria como a gente conhece. Exatamente. Então ela tem um efeito no corpo, porque quebrando também muito a tese dos maniqueus, de que os maniqueus, no panorama geral, acreditavam que existia um Deus bom e um Deus mau. O Deus bom criou o espírito e o Deus mau criou o corpo. Então o corpo era ruim, tudo que era matéria era ruim, porque era corrupta, e o espírito era bom. Gerar filhos era algo ruim, porque você prendia almas em corpos. As almas estavam presas nesses corpos, para os maniqueus. Isso quebra a tese dos maniqueus, e muitos maniqueus modernos que existem por aí, de que o corpo é ruim. O corpo não é ruim. O nosso pecado original que deformou a matéria, deformou os nossos corpos. E a alma, sendo boa e pura, ela, infelizmente, pode ser conduzida pelos pecados. Mas não é o corpo em si que é ruim, mas a relação corpo e alma, né? Porque o corpo não peca. O demônio não tem corpo. Ele peca desde o princípio. Ele é só espírito. Então quem peca é a alma. A alma utiliza o corpo para pecar. Exato. E a alma, quando a alma comanda o corpo, ela freia as paixões e é conduzida pelo motor, por assim dizer, como Aristóteles falaria, por um motor perpétuo. Esse motor que conduz a minha alma, que é externo a mim, que é Deus. É o único que pode conduzir a alma. E isso reflete no corpo, porque nós somos corpo e alma, nós somos composto. Acho que tá bom, né? Acho que foi longe. Oh. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Obrigada. E até o próximo vídeo. Aguardem que ainda terão mais vídeos sobre a física de Santo Agostinho. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Salve Maria.